Vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus. Antes eu queria mandar um ósculo santo para meus queridos lá do Texas, a Adriana, a Filó, o xerife Marcos e o Luca. E também para a Diva e o Reginaldo Guissardi de Altinópolis, que me ajuda muito nas mensagens. Você acredita em Deus? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados? Esta mensagem surgiu dentro de um camburão, numa patrulha, no Texas. Meu amigo xerife Marcos me chamou para uma ronda e saímos com a viatura. E logo, na primeira checagem no computador, ele viu que havia um problema no carro da frente. Parou aquele homem e ele o algemou e prendeu. E eu confesso que eu estava dentro da viatura e eu estava um pouco assim, não tranquilo de ver aquela cena. Juntou-se outro policial. Bem, depois vem o processo, ele levou a uma sala e recolheu as provas. E antes de o policial vir levá-lo para a cela, meu amigo Marcos perguntou a ele: Stephen, você acredita em Deus? Stephen disse para ele: sim. E meu amigo retrucou: Stephen, você acredita em Deus? Você está usando droga numa cidade distante da sua, seu carro está alterado, sua carteira está vencida, seu carro não tem seguro, porque todo carro americano que sai à rua tem seguro. Você tem um mandato de prisão. Que Deus é este? Você realmente acredita em Deus? E Stephen abaixou a cabeça. Bem, depois de eu e ele prendermos aquele homem, fomos para a rua. E novamente ele foi atender um pedido e eu fiquei sozinho na viatura. E lá Deus fala comigo: Stephen acredita em Deus. E ali mesmo Deus me deu esta mensagem, que você, querendo ouvi-la, esta e outras, pelo WhatsApp, mande um WhatsApp para mim, no 439107-7002. Bem, quero meditar sobre esta crença em Deus e se há evidências claras da ação da vida de Cristo em nossa vida, ou se é apenas fruto da religiosidade mórbida que nos leva à morte. Por certo, não devemos ignorar que o novo nascimento é o ato monérgico de Deus, ou seja, Deus age totalmente, sem interferência do homem, e que a santificação é um processo para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Aqui nesta meditação não defenderemos o perfeccionismo farisaico, mas temos que saber que uma semente que germina cresce e produz conforme a sua essência. Nos que realmente creram, foi implantada a semente divina, que é Jesus Cristo, a videira verdadeira. Quando os fariseus se aproximavam de Jesus querendo batizar, como forma de se livrar da ira vindoura, Jesus lhe disse: produzi frutos dignos de arrependimento. Em Mateus 3:8. Ou seja, tenha sua vida frutificando para Deus com práticas que honre ao Criador. Lógico, tudo isto embasado na vida de Cristo. Senão é farisaísmo. Bem, trataremos agora alguns exemplos sobre práticas de algumas pessoas que precisam de libertação. Se você tem um negócio e paga propina para vender ou comprar, de que forma isto demonstra a fé em Deus? Se explora seus funcionários, sonega imposto, sendo que a Bíblia diz em Romanos 13:7, a quem é imposto, e ainda alega que o governo nos rouba e que os impostos são abusivos, realmente eles são muito abusivos, mas não nos dá o direito de ser sonegadores.
Se é mentiroso contumaz, não se importando em espalhar inverdades, ou se alegra em expor as pessoas com seus problemas, não tem misericórdia nos seus julgamentos, como isso demonstra que crê em Deus, o Todo-Poderoso? Observe o texto em Colossenses 3,9 que diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O revestimento da vida de Cristo nos molda segundo a santidade emanada da vida de Cristo. Aquele que fala mentira, não fale mais. Outro caso, não perdoa, com a sua autocomiseração, ela o massacra com o vitimismo adoecedor que contamina os mais próximos, conforme o versículo de Hebreus 12:25. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. A pessoa não perdoadora, ela possui uma couraça de rancor, como se o mundo perseguisse, impedindo sua felicidade. Vivem como almas embrutecidas, exalando insatisfação constante. Eu não perdoo porque você não sabe o que ele fez por mim. E carrega aquele fardo, aquele lixo no coração, contaminando e sendo contaminado. Ou seja, outra questão, ama o dinheiro, ou o que o dinheiro pode proporcionar, sendo escravo de Mamon. Jesus falou que existe um outro Deus, esse Deus é Mamon, e precisa aqui de servidores que o sirvam. Ama o dinheiro mesmo sem tê-lo, e quando tem, vive na angústia de perdê-lo, não usufruindo assim da graça de Deus. Muitos se encontram descontrolados financeiramente e vivem na esperança que no mês que vem as suas finanças serão equilibradas, não levando em conta o que a palavra de Deus diz em Lucas 12:32, porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o seu coração. Queridos, numa proporção pequena ou grande, tenho percebido na minha vida e nas pessoas que a gente acompanha financeiramente, todos amam o dinheiro, ou o que ele pode proporcionar, ou o que ele pode nos livrar. O texto diz assim: para fazer sua casa no alto, para ver se assim se livram do mal. Sem verbalizar, nós imaginamos que se tivermos dinheiro seremos mais felizes, mais. Lembrando que temos mais de 2.000 textos na Bíblia falando sobre finanças. Necessário é ressaltar que podemos passar por problemas financeiros, mas quando a situação é persistente e não há arrependimento, queridos, sem arrependimento ninguém vai ser tratado em área nenhuma, e em finanças a mesma coisa. Aí aquele homem pergunta para mim assim: arrependimento do quê? De viver conforme a sua própria vontade. Eu faço meus planos, é isso, vou fazer isso, amanhã iremos, trabalharemos, ganharemos e faremos isto e aquilo. E a nossa vida é um sopro. Se gastamos mais do que ganhamos, é porque estamos sendo cauda e não cabeça, conforme diz em Deuteronômios 28:44. Uma outra questão: pode ser um religioso que não conhece a graça e se mantém na mesma igreja há muito tempo, mas sempre murmurando de tudo. Ou então já fez uma peregrinação por várias comunidades e não encontrou a igreja certa, porque às vezes ela é a pessoa errada. Não vai encontrar a igreja certa nunca. A doutrina tem apenas como decoreba, mas seu coração está longe, como diz Ezequiel 33, às vezes eu percebo, parece que some a voz aqui, esse microfone ou o quê? Tá. Ezequiel 33:31. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro.
vão à igreja apenas por costume. A boca recita textos como um teólogo experimentado, mas só almeja ser saciado nos desejos de suas necessidades egoístas. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. É uma prisão onde a porta foi aberta no corpo de Cristo, mas o religioso não entra por ela. Vem como povo, se assenta como povo, ouvem, mas não põem por obra. Essa obra é Cristo que faz em nós. Ontem, correndo com um homem, ele me diz assim: mas o cristão tem que ser ético. Eu digo, querido, essa ética no suor chama trapo de imundície. Falei para ele: você sabe o que é trapo de imundície? Ele falou: deve ser uma coisa muito suja. Eu falei: é muito suja, e fedida, e podre. Agora, finalizei com ele dizendo assim, foi 1 hora de finalização também. Não vai ser o caso hoje. Ele disse assim: mas o que Deus quer de mim? Eu falei assim: uma coisa eu tenho certeza, falando na palavra, Ele atraiu você em Cristo, para fazer de você uma nova criatura. O propósito dele é isto: que Cristo seja a sua vida, e você não queira viver pela sua ética, pela sua prática. Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com tua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, aprendeu, tradição. Anulais a escritura pela vossa tradição, diz a palavra. É apenas repetição como caixa de ressonância, mas o coração se afasta sendo religioso. Ou seja, imaginam que frequentando a igreja estão se aproximando de Deus, mas o texto diz que se afastam de Deus. Que coisa terrível. Aparência, aparência. Ou, 2 Timóteo 3,7 diz assim: aprendem sempre, 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 e nunca chegam ao conhecimento de Jesus. O texto fala a verdade é Jesus, caminho, e a verdade e vida. Quando vier o Senhor, cadê o teu talento? Vai ser chamado de servo bom e fiel? Outra questão: aqueles pregadores que declaram crer e levam milhares ao engano, são falsos pregadores, introduzindo heresias, se aproximando das pessoas, pensando em vantagens, conforme descrito em 2 Pedro 2,3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, que não seja tardia. Comer um pedaço do texto aqui. Não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Observe isso. Por ganância, pensando nos salários ou nas posses, agem com falsidade. Nuvens sem água, conforme Judas 1,2. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Só estão preocupados com eles, só apacentam eles mesmos. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Misericórdia, Senhor. O que vai ser desses que dizem acreditar em Deus e agem dessa maneira? Só pensam em si mesmos e trarão sobre si repentina destruição. E tem levado muitas pessoas, milhares de pessoas, a crer nos seus desvarios, nuvens sem água.
É preciso que façamos um exame para ver se não acreditamos em um Deus genérico. Ah, você acredita em Deus? As religiões, grande parte delas acreditam em Deus. Que Deus é esse? Stephen, o homem de nossa história inicial, dizia crer, mas esse Deus não muda sua vida. Hoje muitas religiões creem em um Deus, mas rejeitam a Jesus Cristo. Quero mudar a pergunta: você crê em Jesus Cristo? Jefão estava me contando que parou um homem que estava acabado, detonado, destruído, e começou a falar para ele de Deus, e o cara foi bebendo aquilo. Ele falou assim: agora, fez assim, agora eu quero te falar o que Jesus Cristo fez. Ele morreu na cruz, te atraiu, fez você morrer e ressuscitar. Aquele homem diz assim: ah, que legal isso. Outro dia nós falamos sobre isso. Irmãos, fale sobre Jesus Cristo. Agora nós vamos examinar cada área daquela que nós tratamos, à luz da palavra de Deus, a despeito que nós estamos desde o começo nela. Primeiro ponto, os negociantes. Ao possuir um negócio, seremos honestos com o que teremos que pagar, pois a palavra de Deus relata em Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Quantos aos empregados não serão tratados com desprezos e sim com misericórdia? Não usurparemos seus direitos, mas seremos cordatos e justos, e desta forma haverá o testemunho da graça de Jesus Cristo, de acordo com Colossenses 4:1, que diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Nós não tratamos eles bem porque eles vão ser bons funcionários se a gente tratá-los bem, mas porque é para a glória de Deus. Se nós estamos ali, é porque o Senhor nos colocou ali. Com relação aos mentirosos contumazes, seremos verdadeiros sem mentira, pois a verdade vive em nós, conforme Efésios 4:20. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos todos membros uns dos outros. Eu sei que é difícil quando a mulher põe uma roupa e vai numa festa de casamento que ela espera muito tempo, e você vê que ela não está muito bonita lá, aquelas coisas, apesar dela ser linda, mas aquele dia, não sei o que aconteceu, e ela pergunta assim: estou bonita? Vamos falar a verdade em nome de Jesus, irmãos. Chega. Com relação aos não perdoadores, seremos misericordiosos e perdoadores, pois Ele foi assim para conosco, irmãos. Nós todos que cremos em Jesus Cristo, nós somos frutos da misericórdia do Pai, porque olhando para nós, misericórdia. Antes, 4:32 de Efésios, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É passível de alguém no braço fazer isto? Mas nós temos a vida de Cristo, que nos foi dada inteiramente de graça. Isso o religioso nunca vai ter. Com relação ao dinheiro, o Senhor nos livrará da dependência de Mamon, e o dinheiro será nosso servo, e não terá senhorio sobre nossas vidas, e tudo o que tivermos será usado para a glória do Pai. E poderemos declarar como Paulo em Hebreus 13:5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e não te desampararei. Se não tem, quer ter. Se tem, tem medo de perder. Subserviência. Agora, contentar com o que tem é uma obra da graça. Um dos primeiros conselhos que eu dou a quem está quebrado, nome sujo, é falar assim: agradeça. Geralmente a pessoa olha, não sabe o que eu faço.
Agradeça. Como? Agradeça. Porque Deus precisa nos levar em vales escuros para mostrar a sua graça e mostrar que nós não podemos nada. Porque a avareza é idolatria, diz a palavra de Deus. Idolatria, idolatra. Um dia, um sábado de manhã lindo, peguei o melhor veículo que eu tenho, maravilhoso, e saí pelas ruas. Estava me sentindo um pavão. E falei, muito obrigado, Senhor, por este carro maravilhoso que eu tenho. Aí Deus me diz assim, foi maravilhoso quando o Eric falou aquilo. E Deus tocou o meu coração e falou, querido, essa Kombi velha não é maravilhosa, eu sou maravilhoso na sua vida. Eu falei, ô Senhor, misericórdia. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Uma Kombi 63. Outra questão, o Pai desenvolverá em nós a vida de Cristo, e não sobre religiosos. O Pai desenvolverá em nós a vida de Cristo, e não defenderemos a religiosidade ou denominações. Pois o que nos move é a graça da vida de Cristo. Haverá em nós paz interior, e frutificaremos para Ele. Reconhecendo nossa incapacidade, mas sendo conduzidos em vitória cada dia, levando cada dia o não mais eu. Esta graça em Cristo nos livrará de vivermos como religiosos empedernidos, vivendo de aparência, sempre julgando-se os mais dignos. O fariseu na porta do templo, como o fariseu na porta do templo. A nossa força será reconhecer nossa fraqueza, conforme o texto em 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aquele meu amigo da corrida de ontem disse assim, eu já fui numa porta, não abriu. Eu fui na outra porta, não abriu. Eu estou desanimado de ir em tanta igreja. Falei, de certa forma você tem razão. Eu tenho um camarada da minha equipe, ele bate no peito, ele fala um monte de coisa, na hora das decisões, parece que não é consoante com o discurso. Falei, querido, essa é a religiosidade. Disse a ele, esse não é o evangelho, esta é a religião opressora. Você é oprimido e se torna um opressor. As pessoas, irmãos, estão cansadas do nosso discurso. Acho que Swindoll disse, onde é o teu púlpito? O teu púlpito é atrás de uma mesa cortando couro. O teu púlpito é atrás de um fogão. O teu púlpito é atrás de um aparelho tatuando. O teu púlpito é cavando valeta. O teu púlpito é quando a tua filha tem câncer. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Hoje de manhã mandei uma mensagem para João e Anéia, disse assim, queridos, o Pai está nesse assunto. Ele está amando vocês e a Isabela. Ele está tratando com vocês. Nada é fora do propósito. Agora o religioso se amargura das coisas que acontecem. Aquela senhora, depois de um estudo, chamou uma pessoa que me conhecia, falou, ela quer falar com você. E ela me disse,
Por que que Deus me abandonou? Querida, se derrame diante dele. Eu tenho feito isto. Querida, mas eu tenho feito isto. Eu olhei para ela e falei assim, eu vou falar uma coisa que os pastores que só se interessam no dinheiro seu vão dizer totalmente diferente. Para você orar, para você jejuar, para você fazer um monte de coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você, às vezes você é muito boa. Ela se assustou. Então, você faz tudo já. O que Deus tem que fazer mais? Você já leu o livro de Jó? Ah, eu já li o livro de Jó. Então, você chegou no 42:6? Eu te conhecia só de ouvir falar? Religiosos só conhecem de ouvir falar. Sapo tambor, sabe o sapo tambor? Como é? É o barulho. Finalizando as questões, quanto aos pregadores que realmente passaram pela morte juntamente com Cristo e vivem uma vida nova, seu alvo será agradar o Senhor em tudo, vivendo de forma a ser testemunha e reflexo da vida de Cristo. Com consciência tranquila, como diz 1 Pedro 3,16, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Em Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, como descrito em João 15,5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E os frutos serão o quê? Vidas tocadas pela vida em nós. Essa vida em nós toca as pessoas. E não precisa palavrório. Como eu disse antes, as pessoas estão cansadas de palavrório. Estão cansadas de explicações. Elas precisam de revelação. Senhor, usa a minha vida nesse dia e revela através de mim a sua vida. E a vida vai se manifestar. O bom perfume. Os trapos de imundícia também vão se manifestar. Como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. O celestial é Cristo, o terreno é Adão. Então o bom perfume de Cristo vai encher o ambiente, vai encher aquela cozinha, vai encher aquele ateliê, vai encher aquele escritório. E nós não precisamos dirigir as pessoas, como eu falei com você. Esse perfume vai fazer. Aí eles começam a perguntar. A coisa acontece. Por que acontece? Porque o Senhor age através da nossa vida. Nos 30 anos do Ministério Jovem, aqueles jovens agora casados com filhos, eu falei, quantos anos você ouviu a mensagem da cruz? Lembre-se que nós estamos falando sobre examinar. Agora você é casado, você tem filhos, você tem uma profissão, você tem uma certa estrutura financeira. Agora, julga ir para a eternidade, nunca foi usado como instrumento de Deus na vida de uma pessoa. É para isto que o Senhor esvaiu todo o seu sangue naquela cruz, para que nós cuidemos das nossas coisas, não que não temos que trabalhar, casar, ter filhos. Isso são benesses do Senhor, ter uma Kombi. São benesses do Pai, para que em tudo isto o nome dele seja glorificado.
O bom não é ter essas coisas, o bom é tê-lo em nós. Ele é o bom, Ele é o tudo. Eu quero viver nessa dependência, irmãos. Viveremos por sua fé, e haverá clara ação de sua graça em nós, onde levaremos o seu morrer cada dia, como diz em 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vocês querem ler esse texto, né? Então vamos ler. Não deu tempo de ler os outros. Vamos lá. Trazendo sempre toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim, poderemos dizer que verdadeiramente cremos em Jesus Cristo, pois as evidências haverão, serão reflexos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe cada dia mais, com esse não mais eu, mas Cristo. Se você quiser receber então esta mensagem e outros em áudios curtos de 5 minutos, mande um WhatsApp para mim, 43-9107-7002. Queridos, graça e paz. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.